E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez dando continuidade àquela nossa playlist sobre crase que vocês pediram completo, então toma aí pra vocês. Eu já falei dos casos em que sempre ocorre crase e falei de regras gerais sobre o uso da crase. E agora a gente vai ver os casos proibitivos, os casos em que nunca devemos usar crase, tá bom? Principalmente na nossa redação, né? Porque escrever diariamente a galera geralmente escreve informal. Mas na redação você não pode errar de jeito nenhum a crase, porque é aquela historinha, o corretor não deixa passar isso, crase, nem vírgula separando sujeito e verbo. Então bora ver aqui os casos proibitivos, é importante que vocês entendam todos esses casos para vocês não errarem. Também porque se são proibidos nos outros casos, provavelmente você poderá usar. Então já fica como alguma dica. Então bora ver que tem umas coisinhas bem chatas em relação a isso. Primeiro de tudo, antes de palavra masculina, acho que isso daí é óbvio e todo mundo sabe, acho que é a regra que a maioria das pessoas sabem. Nada de crase diante de palavras masculinas, tá bom? Então andei a cavalo. Ah, Gustavo, tu não disse que aquela locução, a moda de, poderia estar sendo entendida? Gente, andar a moda de cavalo, que é isso? Não existe, tá bom? Nesse caso aqui não. Nem bife a cavalo também, é sem crase, palavra masculina. Entreguei o presente a Pedro, tem gente ainda que coloca crase também. Ou então estou dando esse presente a alguém quando escreve lá no cartãozinho e é um menino, se for um menino não pode, no máximo você pode colocar o ao, tá bom? Por que, Gustavo? Nada de crase de palavra masculina, porque, gente, palavra masculina só aceita um artigo definido, que é o o, e pode estar no plural ou não, tá bom? Nada de artigo feminino aqui, viu? Diante de palavras masculinas, pelo amor de Deus. Antes de verbo, muita gente também sabe dessa regra, mas não pode. Muita gente especifica, né? Antes de verbo no infinitivo. Certíssimo. Você está condenado, quem está condenado a alguma coisa, por isso esse a. Trabalhar diariamente. Trabalhar é um verbo, nada de crase, tá bom? Antes de pronomes em geral. Depois vocês vão ver que alguns pronomes são exceção, mas geralmente a maioria dos pronomes, nada de crase. Então bora ver aqui. Dei a caneta a ele. Aqui um pronome pessoal, nada de crase. A ele, a ela, a mim, a isso. Nada de crase diante desses pronomes, demonstrativos também. Exceto aqueles e alguns outros que eu vou explicar pra vocês depois, tá bom? Mas vou a algum lugar próximo. Nada de crase aqui também, tá bom? Justamente por conta da presença do pronome. Se eu tiver o meu a no singular e a palavra seguinte estiver no plural, nada de crase também. Ou os dois estão no plural ou os dois estão no singular. Se um estiver no singular, já era. Se o a estiver no singular, já era. Nada de crase, tá bom? Então, o rio transbordou devido a fortes chuvas. Não está especificado. Se eu tivesse colocado devido às fortes chuvas, a crase ocorreria. Se eu tivesse colocado devido à forte chuva, a crase ocorreria. Mas esse a estando no singular, não tem S. E as palavras seguintes no plural, sem crase, tá bom? Regra, fixo isso daqui. E ocorre muito em redação, toma cuidado. Entre palavras repetidas, aqui a gente não usa muito. Mas geralmente ficamos frente a frente. Andamos ponta a ponta, não, nada de crase diante de palavras repetidas, tá bom? Agora vamos para uns casos aqui um pouquinho mais chatos, tá bom? Antes de nome de cidades, estados e países. Qual é a regra geral, Gustavo? Gente, a regra geral é que eu não devo usar crase para isso. Até porque a maioria das cidades e alguns estados não pedem algum artigo definindo. Então eu falo assim, a Roma é linda ou Roma é linda. Eu falo Roma é linda. Brasília é linda ou a Brasília é linda. Brasília é linda. Vocês percebem que não tem esse artigo e por não ter esse artigo definindo, eu não posso usar crase. E também porque os que aceitam artigo, por algum caso, são em sua maioria palavras masculinas, mas um fator para não ocorrer crase, tá bom? Mas ainda existem algumas, como Paraíba e Bahia, por exemplo, que aceitam sim o uso do sinal indicativo de crase, tá bom? Então existe uma maneira de se verificar se existe crase ou não. Como é que eu verifico isso?
Gustavo, vou à Bahia com acento ou sem sinal indicativo de crase? Gente, você coloca aqui, vou à Bahia. Além da Bahia, eu vou colocar Brasília também. Que é pra gente verificar as duas maneiras, tá bom? A maneira, você tá em dúvida, com crase ou não aqui nesse primeiro exemplo. Você faz o volto de, tá bom? Daí, se aparecer algum artigo definindo esses estados, aí você coloca a crase no primeiro caso, tá bom? Desde que seja um artigo feminino. Então, eu volto da Bahia, eu volto de Bahia. Eu volto da Bahia. Se eu volto da, então eu vou ter crase nesse caso, tá bom? Mas eu falo aqui no outro caso. Eu volto de Brasília, eu volto da Brasília. Eu volto de Brasília. Se eu volto de e não dá, eu não tenho crase, tá bom? Então vocês podem estar fazendo essa verificação caso exista aí alguma dúvida. Mas fiquem atentos que se a cidade ou o estado ou o país, sei lá, estiver especificado, você deve colocar o sinal indicativo de crase, desde que, lembrando, o artigo seja feminino. Então bora ver aqui. Se eu falo que eu vou a Roma, com crase ou sem crase, Gustavo? Sem crase, porque eu volto de Roma, tá bom? Mas se eu falo que eu vou a Roma Imperial, eu já preciso do sinal indicativo de crase. Porque eu falo, Roma Imperial é linda ou a Roma Imperial é linda? A Roma Imperial é linda. Eu estou especificando nesse caso, tá bom? Então, se não tiver nenhuma especificação, sem crase. Se especificar, crase. Agora vamos para os outros casos que também são um pouquinho chatos, mas também nada demais. Antes das palavras casa, terra, distância, Gustavo, eu uso crase ou não? Gente, se a casa estiver especificada, você usa crase. Se ela não estiver especificada, você não usa crase. Então eu falo, cheguei a casa. Não tem nenhuma especificação aí, tá bom? Se não tem nenhuma especificação, não precisa dessa crase. Mas se eu falar assim, cheguei à casa dos meus pais. E aí, eu tenho especificação. Eu não cheguei a qualquer casa, eu cheguei à casa dos meus pais. Estou especificando, eu faço uso da crase. E lembrando, quem chega, chega a algum lugar, não em algum lugar, tá bom? Então, nesse caso aqui não tem crase, e nesse caso aqui tem crase, tá bom? Em relação à palavra terra, Gustavo, e aí, como é que fica, gente? 3 coisinhas aqui pra vocês. Se a terra estiver no sentido de chão, firme, sei lá, solo, terra no que ela é, no sentido consistente, assim, da coisa, por assim dizer, sei lá, não admite o uso da crase, tá bom? Então, se eu falo assim, os marinheiros voltaram à terra. Eu quero passar a ideia de que eles voltaram ao chão firme, né? Ao solo em si. Mas, se a Terra estiver no sentido de planeta, como, sei lá, os astronautas voltaram à Terra. Aqui no sentido de planeta, Terra. Voltaram à Terra. Crase aqui, porque eu estou indicando que é o planeta Terra. E se essa Terra estiver especificada, assim como a casa, eu também faço uso da crase.
Então eu posso falar, voltei à terra dos meus pais. Especifiquei crase. Nesse caso aqui a gente não tem, porque indica solo, chão firme. Nesse caso aqui a gente tem, porque estamos nos referindo ao planeta Terra, né, a Terra. E nesse caso aqui tem, porque estamos especificando. Em relação, e finalmente, para acabar, a palavra distância. Eu uso ou não os crases. Essa daqui é um pouquinho polêmica. Algumas gramáticas até, sei lá, nem comentam sobre essa questão, mas vamos pelo básico, porque alguns gramáticos ainda têm divergência em relação a isso daqui. Alguns defendem que sim, para desfazer a ambiguidade e tudo mais, outros dizem que não, os mais clássicos dizem que não, enfim. Porque a distância nem sempre pede o artigo. Enfim, eu tenho minha opinião sobre isso, mas quem sou eu na fila do pão, né? Vamos pro básico aqui. Gente, se a distância estiver especificada, a gente faz uso da crase. Se ela não estiver especificada, a gente não faz uso da crase. Então, se eu falo assim, ensino à distância. A distância está especificada? Não, então não tem crase. Agora, galera, se a distância estiver especificada, por exemplo, estava a distância sei lá, de 50 metros. A distância está especificada agora, tá bom? Já que está especificada, eu faço uso da crase. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, sim. Lembrando, a locução prepositiva, a distância de, leva crase também, né? Porque é o caso lá das locuções prepositivas. Então, se eu falo assim, mantenha-se a distância de sei lá, a distância dessas pessoas. De mais essas, por isso que fiz essa fusão aqui dessas. Mas mantenha-se a distância de, a locução prepositiva está aqui, dessas pessoas. A gente mantém a crase nesse caso, tá bom? Porque é um caso de crase diante de locução prepositiva. Então, gente, basicamente são esses os casos proibitivos de crase. Vocês podem perceber que existem, aliás, algumas especificações, né? Algumas coisas que nós devemos nos atentar um pouquinho mais. Mas para a redação em si, esses 5 primeiros casos aqui, eles são muito importantes, tá bom? Então, parem para dar uma estudada, para dar uma lida, para dar uma revisada, principalmente em redações que vocês por acaso tenham errado o uso da crase, para vocês não cometerem os mesmos erros, principalmente nesses 5 casos aqui. Nesses outros aqui pode ser que apareça nas redações? Pode ser, é difícil. Eu particularmente nunca usei, sinceramente. No máximo para me referir a alguma cidade. Mas em relação aos demais aqui, não. Mas esses 5 primeiros casos, sim. E eu já errei muito quando eu não sabia de nada. E me arrependo, porque é feio você não colocar a crase. Mas é mais feio ainda você colocar a crase achando que tá arrasando e tá errando. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, compartilhe para os seus amigos, se inscreve aí no canal que eu vou estar sempre trazendo mais vídeos. Deixa o seu like para me ajudar também e comenta aí quais outros tipos de vídeo que você quer, tá bom? Muito obrigado por assistir, gente, até o próximo vídeo.